Olá, eu gostaria de falar com você um assunto filosófico muito importante, um alerta à igreja e àqueles que temem a Deus também. Vejam bem, eu vou começar lendo um texto da Bíblia para trazer uma base, mas eu quero que você preste bastante atenção. Em João capítulo 9, na cura do cego de nascença, capítulo 9, verso 27, diz o seguinte: perguntou-lhes, pois, verso 26, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, o cego respondeu, já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O verso 34 diz assim, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Notem aqui que está falando de verdade e de discurso. Os fariseus reprovaram aquele cego de nascença simplesmente porque o discurso dele vinha, como eles disseram aqui, de um pecador, porque eles entendiam que um cego de nascença poderia ter pecado, seja no ventre ou seus pais, como os discípulos perguntaram a Jesus. Ou seja, os fariseus não procuraram a verdade nos argumentos, mas de onde vinha essa verdade? Quem é que falava essa verdade? É muito interessante que o filósofo Michel Foucault, no seu livro A Ordem do Discurso, ele fala de uma das exclusões do discurso, chamada vontade de verdade. E ele afirma, e ele demonstra no seu livro A Ordem do Discurso, como exclusão da verdade, as pessoas não buscam ou não devem buscar o sentido das coisas, ou de onde realmente tem fundamento aquela verdade. E, se não, quem é que está falando aquela verdade? Então, elimina-se a verdade, que Foucault chama de vontade de verdade, que é um dos excludentes, daqueles que excluem o discurso. E aí, então, não se detém no fundamento da verdade, mas é quem está falando a verdade. É incrível que hoje as pessoas estão sendo levadas para isso. Por exemplo, na esquerda ideológica, eles têm a chamada lugar de fala. O lugar de fala significa que uma pessoa que não seja de cor preta, ela não tem autoridade para falar de escravidão. Ou seja, o homem não tem autoridade para falar de um assunto que diz respeito às mulheres. Uma pessoa que não é oprimida, que não está na opressão de algumas pessoas, ele não tem autoridade, porque ele não está no lugar de fala, como essas pessoas dizem. Ou seja,
ele está usando exatamente, ele está desfocando o fundamento da verdade para quem é que fala. Na direita bolsonarista, a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, não importa se há fundamento. O importante é quem fala. Ou seja, nem a esquerda aceita que alguém da direita fale, porque o importante é de quem é que fala, nem a direita aceita alguém da esquerda fale, porque é da esquerda. Ou seja, o importante é quem fala e não o que se fala, o fundamento disso. É por isso que nós vemos, por exemplo, o cientista Stephen Hawking dizendo que a Terra vai ser atacada por ETs. E mesmo assim, ele tem a sua autoridade por ser um cientista. Se algum leigo dissesse isso na academia, talvez ele seria alvo de chacota e de riso, mas foi Stephen Hawking. Stephen Hawking dizendo que Deus morreu, que nós não precisamos de Deus, que existem as leis da física. Então, como foi Stephen Hawking que falou, está falando. Ou seja, não é o fundamento que as pessoas buscam, mas é quem falou. Da mesma forma, Trump, o presidente dos Estados Unidos, dizendo simplesmente uma caça às bruxas é o suficiente, porque foi ele que falou. Ele pode falar qualquer coisa com muita autoridade que as pessoas não procuram. O fundamento da verdade não é mais importante. A igreja não pode estar dentro dessa ideologia da chamada vontade de verdade, que Foucault falou no seu livro, e que aconteceu com esse cego. Ou seja, os fariseus disseram que não importava, que realmente ele era cego, chamaram os seus pais, e realmente havia o fundamento, que ele era cego de nascença, mas agora estava vendo um milagre claro. Então, eles olharam, olha, tu é todo nascido em pecado, e querem ensinar a nós. O que importava ali para eles era simplesmente de onde vinha a verdade e não a verdade em si. A igreja precisa se fundamentar na verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Deus abençoe e que Deus nos livre da ideia de verdade de quem fala, né? E não na verdade em si, no fundamento, porque a verdade é a palavra de Deus. Que Deus abençoe.